Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. Demorou, mas finalmente este dia chegou. Jornalista da TV Globo, Gerson Camarote, acaba de admitir que Jair Messias Bolsonaro sempre teve razão. Bom, apesar de já parecer muito tarde, saiba que o desabafo dele, ao vivo na emissora em que trabalha, deixou todos em completo silêncio. Você que me acompanha todos os dias deve se recordar dos meus primeiros vídeos assim que Lula foi eleito. Na época eu disse que não demoraria muito para que a turma que fez campanha para este sujeito iria vir publicamente quase que pedir desculpas. E para te provar isso, eu quero que você assista junto comigo o que Gerson Camarote falou assim que Nicolás Maduro desembarcou aqui no nosso querido e amado Brasil. Olha só o discurso. Oi Marcelo, muito boa noite para você, também para os demais e para você que nos assiste nesse momento na Globo News. Tudo que envolve Venezuela é alvo de muita discrição, muito cuidado por parte do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, pela repercussão que causa, e isso aconteceu nessa visita. Não houve alarde em torno dessa visita, tudo foi divulgado só na véspera. Claro que já estava tudo sendo preparado, foi uma visita de chefe de Estado grande, mas não houve divulgação. Eu mesmo conversei ao longo da semana anterior com fontes do governo, perguntando se Nicolás Maduro viria ao Brasil, e todos estavam ali um pouco reticentes, dizendo que sim, mas que não estava muito certo, que teria que esperar na véspera, e ninguém mencionou que haveria um encontro bilateral, uma recepção de chefe de Estado. Teve um momento ali reservado entre eles, depois uma reunião entre os ministros brasileiros e venezuelanos, liderada por Lula e Nicolás Maduro, almoço, eles circularam ali pelo Itamaraty, então foi uma visita com toda a pompa, a circunstância, uma visita mesmo de chefe de Estado, e o discurso do presidente Lula não deixa dúvidas de que o governo do presidente Lula vai tratar a Venezuela como um parceiro prioritário. Lula disse que é um momento histórico, que um novo tempo se inicia, criticou europeus e americanos pelas sanções à Venezuela, disse que as sanções são absurdas, também criticou o fato de Nicolás Maduro durante um tempo não ter sido reconhecido como verdadeiro chefe de Estado da Venezuela. Mas quando a gente conversa com fontes da diplomacia brasileira, muita gente acha que isso é ideologia, eles avaliam que é puro pragmatismo, que o Brasil tem interesse ali em interesses comerciais, econômicos com a Venezuela, em ampliar as parcerias, comprar a energia excedente que é produzida pela Venezuela, tem também interesses ali na Amazônia, e também empresários brasileiros pretendem investir no continente, no país vizinho. Então tem tudo isso envolvido, e amanhã tem essa cúpula sul-americana, 11 presidentes vão participar, à exceção da presidente do Peru, que tem um impedimento legal em função do que está acontecendo hoje no país, mas a ideia é fazer isso por fora da Unasul, não foi algo construído dentro de algum organismo específico, justamente porque há uma intenção do governo brasileiro de não dar nenhum viés ideológico. A gente sabe que a Unasul é muito ligada ali ao campo da esquerda, então vai ser um dia inteiro de conversas, né? Vai tomar toda a agenda do presidente Lula, essa cúpula dos países sul-americanos que vai acontecer amanhã aqui em Brasília. Volto com vocês. Obrigado, Baus. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Vamos ouvir o Camarote sobre esse tratamento dado a Maduro hoje em Brasília, sobre essa agenda que só vou divulgar em cima da hora. E essa relação de Lula, 3 e Maduro, Camarote. Pois é, Marcelo. Boa noite a você, boa noite a todos. Marcelo, o que é importante a gente colocar? Você precisa ter uma relação com a Venezuela. Claro. Foi errado o que foi feito na gestão Bolsonaro, de romper relações. Isso não pode acontecer. Tem uma fronteira enorme, tem uma questão humanitária na fronteira ali com Roraima, você tem outras questões envolvidas. Você tem até a questão de narcotráfico, que precisa ter até a questão da fronteira muito bem vigiada, e tem que ter um bom relacionamento. Você tem a questão dos povos Yanomamis, que essa população indígena está no Brasil e está na Venezuela. Então jamais poderia ter sido rompida essa relação. Essa é a primeira questão. E o presidente Lula faz bem em reativar essa relação. Ela tem que ser de um bom nível. Aí, viram só? Bom, só para deixar bem marcado por aqui, este jornalista da TV Globo afirmou que Nicolás Maduro era o presidente da Venezuela e que desta forma estava sendo muito bem recebido por Luiz Inácio Lula da Silva. Que o petista estava acertando em cheio ao reconhecer a Venezuela como um aliado. Que Lula estava com esta atitude engrandecendo o nosso querido e amado Brasil mundo afora, fazendo algo, segundo o jornalista da TV Globo, que Jair Bolsonaro jamais teve a capacidade de fazer. Mas aí os dias se passaram, boa parte da imprensa brasileira seguiram tentando ignorar o fato de Nicolás Maduro ser, na verdade, um ditador, e de que a atitude de Lula ainda o recebendo com muita pompa e circunstância era na realidade um verdadeiro absurdo. Claro, né? Parece que regimes ditatoriais do bem, para alguma turma por aí, tá tudo válido, tá tudo certinho. O importante é que o amor venceu, né? Bom, aí chegou o fatídico dia em que uma jornalista chamada Danis Ortiz acabou sendo atacada por uma equipe de segurança ligada a Nicolás Maduro, segundo o próprio relato dela. Não podemos aceitar, a imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que
prende a respiração da gente. Eu levei um susto, a dor e esse tipo de soco prende a sua respiração. É de gente que quer fazer isso, não é sem querer que enfia a mão aí. E eu ainda tenho uma prótese por causa de mastectomia. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fora a sensação de impotência, de violência que você sente na pele, mas eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa. Entende? Agrediu todo mundo. De uma só vez. E aí a grande dúvida que tá aqui comigo é se tudo isso teria acontecido por causa da pergunta que a mesma jornalista fez a Nicolás Maduro e Lula. Se liga. Essa compra poderia abater a dívida da Venezuela com o Brasil. Alguém sabe dizer precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil, ou esse número ainda tem que ser levantado? Você sabe qual é o tamanho? Se vai estabelecer uma comissão para estabelecer esse tamanho e retomar os pagos em um plano específico. Não há número por hora. A comissão vai estabelecer a verdade. Bom, e depois deste lamentável episódio, sabe o que o jornalista Gerson Camarote, o mesmo que nós vimos aqui, ó, há poucos minutos atrás neste vídeo, elogiando Lula, dizendo que ele estava certo em receber Nicolás Maduro no Brasil, ele afirmou o seguinte. Na Venezuela, a imprensa não tem direito de falar. Olha como é sintomático. Jornalistas foram agredidos hoje por seguranças da Venezuela. Num país normal, não existe esse tipo de ataque de segurança a jornalistas que perguntam. Perguntar não ofende. Isso é muito sintomático. Isso tem que ter uma reação muito contundente, porque acabou também, vindo também do próprio GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Isso não pode acontecer numa democracia. Se um ditador vem para o Brasil, ele tem que ouvir perguntas, sim. Tem que ser questionado, sim. Aí você pega o ditador, traz a segurança e fica atacando o jornalista brasileiro. Isso é que é uma ditadura. Isso é um sintoma muito grave, Aline. Muito grave. Isso é um sinal sensível do que é uma ditadura. Não se pode perguntar nada para ditador. Opa, pera um pouquinho aí, editora, volta aqui pra mim. É sério mesmo que a gente acabou de escutar? Só uma dúvida aqui. Este Gerson Camarote é o mesmo Gerson Camarote que estava há poucos minutos atrás, neste mesmo vídeo nosso aqui, elogiando Lula ao receber Nicolás Maduro, que inclusive está dando completa razão a Jair Messias Bolsonaro em relação às falas do ex-presidente no que diz respeito ao sistema ditatorial de Nicolás Maduro, em relação à forma que este sujeito trata a imprensa no seu próprio país. Olha, eu vivi para ver isso. Agora vocês entendem por que uma parte da imprensa brasileira, assim como a esquerda, querem tanto regulamentar o que é dito ou não dito pelas redes sociais. Porque vídeos como estes acabam chegando à tona. Quem que teria acesso a uma narrativa construída pela imprensa brasileira de quando o Nicolás Maduro chegou aqui no Brasil, dizendo que era uma atitude diplomática exemplar, dizendo que Jair Bolsonaro jamais teria tido a coragem de ter feito o que Lula estava fazendo, passando a mensagem errada pro povo brasileiro, engrandecendo o petista. Vocês entendem agora por que querem tanto nos calar? Por causa disso. Porque esse tipo de vídeo que desmascara a narrativa criada por grande parte da imprensa brasileira jamais poderia ser mostrada se não tivéssemos a liberdade que ainda existe nos dias atuais. Infelizmente, essa turma só acordou depois que literalmente sentiram na pele o regime ditatorial de um sistema que eles tanto ignoraram em dizer o que efetivamente ele era. Tudo isso para ajudar a eleger o candidato deles. E agora, chegando à conclusão deste vídeo, eu quero mais uma vez aqui, enquanto jornalista que sou, ser correto, justo com um colega da minha profissão. Eu quero parabenizar o jornalista Gerson Camarote, sim, o mesmo que nós escutamos aqui, pela coragem, pela hombridade de romper com a hipocrisia de muitos jornalistas que viram estas cenas absurdas e até hoje estão em completo silêncio. Tudo para apenas manterem a pauta ideológica que defendem, para não darem o famoso braço a torcer. O mais importante é que o correto, o justo seja feito, independentemente de qualquer coisa.
E agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau!